A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Paulo Henrique, daqui da cidade de Serra Negra, cidade maravilhosa. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um tema, os 4 fundamentos do Evangelho. Não saia daí, já estou voltando para nós falar sobre esse tema maravilhoso daqui a pouquinho. Olá, que bom que você ainda está aí. Quero falar sobre essa tarde, sobre os 4 fundamentos do Evangelho, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do verso 15, 16 e 17, aonde Jesus, questionando seus discípulos, pergunta a ele a quem é o Filho do Homem. E imediatamente Pedro, depois dos outros discípulos haver perguntado, Pedro imediatamente diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós encontramos o primeiro fundamento do Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento do Evangelho do nosso Senhor. Automaticamente, sucessivamente, o texto começa a descrever. Após Cristo ser o primeiro fundamento, Jesus, a partir do verso 18, também vai afirmar a Pedro e aos demais discípulos que eu digo a vocês, a Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Primeiro fundamento é Cristo, segundo fundamento é a igreja. Nós não podemos perder esses princípios fundamentais do que significa o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que não é um bom conselho, mas sim uma boa notícia daquilo que Ele já fez por nós. E nós estamos alegres, felizes, porque essa é a certeza e a garantia que temos sobre a verdade desse Evangelho. E quando nós descorremos o texto, a Bíblia também nos afirma, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aqui nós encontramos o terceiro elemento do fundamento do Evangelho do nosso Senhor, a cruz. O Evangelho sem cruz jamais pode se caracterizar com o próprio Cristo. A cruz para nós, ela é o símbolo daquilo que Cristo nos uniu através da morte e da sua ressurreição. Nós estamos muito felizes porque se Cristo é o fundamento, se a igreja é o fundamento, a cruz também, ela faz parte do fundamento do Evangelho, da qual nós, eu, você, nós devemos estar fundamentados. Um Evangelho sem cruz, corra dele. Ele não poderá proporcionar as características dos elementos eternos de Deus para a minha, para a sua e para a nossa vida. Nós olhamos o texto e discorremos um pouco mais. Lá no último versículo do capítulo 16, nós encontramos no versículo de número 28, falando-se sobre os 4 fundamentos do Evangelho. Nós entendemos que primeiro é Cristo, segundo é a sua igreja, e em terceiro lugar está também a cruz. E no último lugar, para que nós concluímos este tema, nós vamos observar que no verso de número 28, a Bíblia está dizendo: olha, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho de Deus e o seu reino. Os 4 fundamentos do Evangelho se consistem no próprio Cristo, na sua igreja, na sua cruz e também no seu reino. Então, meu irmão, minha irmã, nessa tarde que me vê, que me ouve, não tem como viver o Evangelho se não envolver dentro do seu reino. Então, o Evangelho de Jesus Cristo também é o reino eminente, o reino prático, o reino que compartilha um com os outros, a fim de que nós acrescentamos entre nós a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não perca essas características do fundamento do Evangelho. Lembre, Cristo é o fundamento, segundo a sua igreja. A igreja revela o Cristo. Em terceiro lugar, a cruz, ela revela a sua missão e o seu propósito.
Em quarto lugar, o seu reino, onde todos nós participamos imediatamente, diretamente e também participaremos eternamente deste reino maravilhoso que o Senhor Jesus nos traz. Essas palavras, nesse pequeno tempo, possam edificar a sua vida. Nunca afaste do teu coração esses elementos, porque eu volto a dizer, o Evangelho de Jesus não é bons conselhos do que nós temos que fazer, mas o Evangelho de Jesus é uma boa notícia daquilo que Ele já fez por nós. Então, em Cristo Jesus, eu, você, todos nós podemos vencer, porque Ele já venceu por nós e nele nós encontramos plenamente a sua graça, abundantemente, qual nos transforma cada manhã, a cada entardecer. Nós vivemos este intenso amor, esse intenso relacionamento desta graça, contagiosa entre os nossos corações. Então, que Deus vos abençoe, que Deus guarde o teu coração nesta tarde, que essas palavras soam ao teu ouvido, a fim de te colocar mais perto do nosso Senhor Jesus. Guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde a tua alma, para que você seja edificado na presença do Todo-Poderoso. Essas são as minhas palavras e eu quero orar com você nesse momento. Que você, aí aonde você estiver, aonde você se encontra ao ver esse vídeo, creia, acredite que Deus está olhando por você. Porque a palavra dele diz que os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que não possa enviar socorro. Então ele te ouve e te socorre nesta tarde. Pai, em teu nome, eu quero te agradecer nesta tarde. Quero pedir, ó Deus, que através deste meio de comunicação, o Senhor entra nesta casa, nesta família, cumpra sobre ela os teus propósitos. Pai, bem verdade é que não importa o recurso que nós podemos possuir, não importa as habilidades que nós podemos ter, o que importa para nós é a porta em que o Senhor está abrindo para cada um de nós, porque nós não confiamos nos braços da carne, mas confiamos nos braços divinos. Ó Deus, por isso eu te agradeço e te louvo por todos que estão nos ouvindo e por tudo isso que o Senhor está realizando. Em nome de Jesus, o teu Filho, é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.